Bem, galera, vamos começar aí, certo? Bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para quem está em casa aí, certo? Olha só, gente, eu tô com a... Já entrou os outros professores de Química aqui ou não? Entrou o Silvio. Silvão entrou, né? Beleza. O Arilson entrou? Não, né? Então tá jóia. Então a divisão ficou, né? Não sei se o Silvão falou, o Silvão vai ficar com a maior parte da Química Geral, certo? Lá no final ele vai falar um pouquinho de Físico-Química, mas lá no finalzinho, tá? Um pedacinho. Eu tô com a maior parte da Físico-Química, com um pedacinho da Química Geral no início, tá? O Arilson com toda a orgânica. Beleza? Então, a divisão tá assim, então tá bem fácil da gente identificar a divisão aí, beleza? Então, essas primeiras aulas nossas aí, eu vou trabalhar um pedacinho da Química Geral, que é aquela parte de tipos de fórmulas, teoria atômico-molecular, essas coisas, para a gente poder entrar em soluções e assim por diante. Beleza? Então, praticamente toda a parte da físico-química, a maioria mesmo, vocês vão ver comigo, tá? Então, a gente vai ver soluções, vai ver cinética, vai ver termoquímica, vai ver equilíbrio, vai ver coligativas, vai ver radioatividade, certo? Toda essa parte aí comigo, beleza? Acho que a única parte da físico-química que eu não vou falar, eu acho que é a parte da eletroquímica, se eu não estou enganado. Eu acho que fica possível lá no final do ano, beleza? Mas todo o resto da físico-química fica comigo, além desse iniciozinho aí da química geral, que é a parte de tipo de fórmulas, ok? E a parte de teoria atômico-molecular, tá bom? Então, para você se organizar aí, tá? Esse iniciozinho nosso, ele é bem rápido. Então, esse iniciozinho da química geral eu vou acabar bem rápido, certo? E depois, na hora que a gente começar a parte de soluções, aí a gente vai mais devagar um pouquinho, porque vocês costumam ter um pouco mais de dificuldade, né? E aí a gente precisa de respeitar esse tempo, tá bom? Beleza? A princípio, né, pessoal? A princípio, tá? Eu vou fazer no ritmo normal, tanto de terceiro ano quanto de curso, que é o caso de vocês, né? Que é o quê? O Enem, geralmente, né, tirando esse último Enem, que foi uma situação atípica, né, o Enem sempre é o quê? Primeira e segunda semana de novembro, né? Sempre é assim. Então, esse ano a gente não sabe, né? Assim, pode ser que seja mais para frente um pouquinho, pode ser que seja na data original, né? A gente não sabe ainda. Então, o ritmo nosso, pelo menos por enquanto, é fazer tudo para terminar, pelo menos eu, né? Para terminar o normal. O que é o terminar normal? Terminar tudo, final de setembro, mês de outubro, para ter a maratona, certo? A partir do momento que sair a data do Enem, se estender um pouco mais, a gente consegue um pouquinho mais devagar, porque eu tenho mais tempo, beleza? Mas nesse início, o ritmo mais normal mesmo, igual é todo ano, certo? Com exceção do ano passado, que teve esse finalzinho aí que a gente conseguiu estender um pouco mais, tá bom? Beleza? E aí, gente, assim, tiver dúvida, me pergunta, não saia daqui com dúvida, ok? Eu preciso mesmo da participação de vocês, tudo bem? A maioria, como tem a questão da galera que está em casa, tem vocês que estão aqui, né? Então eu tenho que tentar atender todo mundo. A maioria das aulas vai ser em slide, tá? Eu não gosto muito, mas eu acho que é a melhor maneira, nesse momento, para eu conseguir atingir todo mundo, né? Ok? Então, a maioria das aulas em slide, então eu vou estar sempre colocando lá na plataforma para vocês, direitinho, certo? Lista, cada tópico que eu termino, uma lista para vocês, ok? E aí, não conversei ainda com metralha, mas acredito, né, que agora, depois do carnaval, tirando essa semana do carnaval, na outra, eu já acredito que deva ter plantões aí de química para vocês tirarem dúvida das listas, né, ok? Então, geralmente, eu fico com um plantão lá no centro, e geralmente aqui no sul, eu acho que é o Ferreira, né, acho que é o Rafael Ferreira, que geralmente é o professor do plantão aqui no sul, né? Então, com certeza vai ter o plantão aí no sul, beleza? E aí, pra vocês poderem tirar dúvida dessas coisas. Porque nesse ritmo mais acelerado, né, eu não consigo resolver tantas questões que vocês da lista, né? Então, você tem um plantão justamente para isso. Agora, a partir do momento que a gente conseguir estender um pouquinho mais a matéria, eu consigo trabalhar um pouquinho mais as listas com vocês aqui na sala de aula, tá bom? Beleza? Mas a gente sempre vai conversando, se falando aí, e aí qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Quem levantou a mão? Como é que é?
Cara, hoje é a primeira aula minha, né? Então, assim, se eu terminar o tópico que eu vou começar aqui hoje, eu já vou passar, mas se eu não terminar, não adianta muito, entendeu? Passar a lista se eu não falei nada ainda, né? É só por causa disso. Então, eu não sei se eu consigo terminar hoje. Aí, se eu não terminar, eu não vou passar, porque senão acho que vai ter mais dúvida do que ajudar, tá? Mas se eu terminar hoje, com certeza, né? A gente tem aula hoje, eu acho que é amanhã, né? É amanhã? É, não é? Então, se eu terminar até amanhã, pelo menos um tópico que eu começar aqui, com certeza eu já vou passar uma lista para vocês de carnaval, tá? Acho que sim, acho que hoje e amanhã eu consigo. Hoje eu acho que não, mas hoje e amanhã eu acho que eu consigo, beleza? Normal. Normal, tá? Porque eu vi o link de aula e eu pensei que era online. Ah, tá, não, é normal, beleza? Sabadão aqui, me veio aqui no sábado, viu? Com muita animação, viu? Tá? Beleza? Tranquilo, galera? De boa? Então, não tem muita coisa assim pra gente conversar. Vocês estão no cursinho aqui, vocês sabem bem o que tem que fazer, não precisa da gente ficar falando muito sobre isso, tá? O que eu quero é que vocês não saiam daqui com dúvida, tá, gente? Então, tá com dúvida, pergunta, não tem problema, eu te explico o número de vezes que for preciso, tá? Para você poder entender, tá bom? Então, nós vamos começar aqui hoje, beleza? Com essa partezinha aí de teoria atômico-molecular, tá? O que é isso? Lembra você o conceito do que é mol, o que é massa molar, o que é massa atômica, esse tipo de coisa, ok? Eu vou apresentar os slides. Você liga aí para mim, por favor, o Data Show. Aí, galera, é o seguinte, não tem a necessidade de você copiar os slides. Se você quiser copiar, tranquilo. Né? Mas como eu vou passar lá na plataforma para vocês, então, depois se você quiser passar alguma coisa para o caderno, né, tal, fica mais fácil na sua casa, você consegue fazer mais organizadinho, tudo bem? Porque às vezes aqui eu vou passando os slides mais rápido, então não tem essa necessidade, tá? E aí, hoje mesmo, vocês já estão com acesso à plataforma ou não? Já, né? Hoje mesmo eu já coloco esses slides lá, tá bom? Beleza? Porque, como eu falei, a gente começa hoje, não sei se eu consigo terminar hoje, mas até amanhã, com certeza, essa parte aqui eu termino, tá? Então, já lanço lá para vocês para não ter erro. Até a parte de cálculo, tá, gente? Eu coloquei nos slides, tudo bem? Vai passando passo a passo para você ver, beleza? Até isso eu tive o cuidado de fazer para vocês, porque eu acho que fica melhor para todo mundo, tá? Porque aí não precisa nem de você ficar copiando o cálculo. Vamos lá, galera. Teoria atômico-molecular, beleza? Então, olha só, galera. Unidade de massa atômica, tá? Que a gente chama de U, UMA ou DA, beleza? U, unidade de massa atômica. UMA, unidade de massa atômica. DA significa Dalton, que é sinônimo de U, beleza? Eu já vi questão de vestibular, Enem, não. Mas de vestibular, que ele usa o DA. E aí tem aluno que se perde. Tá? Então, U, que é a unidade de massa atômica, ou DA, que é Dalton, é a mesma coisa, beleza? Galera, o que é esse U? O que é essa unidade de massa atômica aí? Ó? Unidade que equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Beleza? O que é isso, gente? O que é esse U? O que é essa unidade de massa atômica? Por que surgiu isso? Para que os químicos inventaram isso, né? Galera, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ninguém nunca viu um átomo perfeitamente, certo? Então, um átomo, o núcleo, a eletrosfera, os elétrons, os prótons, os nêutrons, a gente nunca viu. A gente consegue ter uma boa noção,
né, de acordo com o microscópio que a gente consegue utilizar, de maior resolução, de maior potência, né? Mas perfeitamente um átomo, a gente nunca viu, certo? Se a gente nunca viu um átomo, como é que eu vou fazer para pesar um átomo? Você concorda que não vai ter jeito? Com as unidades que a gente tem? Com grama, quilograma, miligrama? Não vai ter jeito, você concorda comigo? Então, o que os químicos tiveram que fazer? Os químicos precisaram de inventar uma unidade de medida para os átomos, para as moléculas, que a gente não consegue ver, certo? É daí que surge esse U. Então, tem o grama, tem quilograma, tem miligrama, que são aquelas unidades de medida tradicionais. Isso não serve para a gente pesar um átomo, pesar uma molécula. Daí surge o U, certo? Então, galera, da mesma maneira que você tem um objeto que significa um metro no sistema internacional. O metro é definido. O metro ele tem lá o tamanho definido. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, lá na Austrália, o metro tem o mesmo tamanho, não é? Que é um padrão, certo? Beleza? O quilo é a mesma coisa, certo ou não? Você tem um padrão, não tem? Aqui na química, para surgir o U, teve que ter um padrão. Então, inicialmente, eles usaram hidrogênio, depois eles usaram oxigênio. O padrão que a gente já utiliza há muito tempo é o carbono. Tudo bem? Ah, mas por que o carbono? Porque eles quiseram o carbono. Podia ter escolhido outro, não podia? Eles quiseram o carbono, tudo bem? Beleza? Então, imagina se a gente pudesse pegar um carbono nas mãos. Um átomo de carbono. Beleza? Então, se eu pudesse pegar um carboninho na mão. Se eu dividisse esse carbono em 12 partes iguais, como se fosse uma pizza, só que em 12 partes, tudo bem? Cada partezinha dessa ficou determinado que pesa o quê? Um U, uma unidade de massa atômica, beleza? Então, galera, é o que eu coloquei aqui no desenho para você, ó. A gente tem aqui o carbono, tá vendo? Beleza? Se eu dividi-lo em 12 partes iguais, cada partezinha dessa daqui, ó, equivale a um U, uma unidade de massa atômica. Então, galera, quanto que vale o U? Ele equivale a 1/12, ou seja, ele equivale a uma parte das 12, certo? De quem? Do átomo de carbono 12. Beleza? Então, ele é uma unidade de medida. Então, do mesmo jeito, gente, que tem o metro, que tem o quilo, certo? Tem esse U. Tudo bem? Aí é o seguinte, olha o exemplo que eu pus aqui para você, ó. Urânio 238U. Então, se eu pudesse pegar uma balança, colocar um átomo de urânio de um lado, para equilibrar esse urânio, eu precisaria de colocar o quê? 238 partezinhas dessa, certo ou não? Porque cada partezinha dessa não pesa um U. Se a massa do urânio é 238U, significa que eu teria que colocar 238 partezinhas dessa daqui, entendeu? Então, a massa do urânio equivale a 238 partes dessa, ó. Certo? Equivale a 238 sobre 12 em relação a quê? Em relação ao átomo de carbono, certo? Beleza? Tá bom? Então, cada partezinha dessa, um U. 12 partes dessa me dá a massa total de quem? Do carbono, concorda comigo? Certo? Então, a gente entender de onde que surgiu esse U, o que significa esse U? Tem unidade de medida para a gente pesar o quê? Para a gente pesar os átomos, ok? Então, por exemplo, quando eu falo para você que o hidrogênio pesa 1 U, todo o hidrogênio pesa o mesmo tanto que o quê? Que 1/12 do carbono, certo ou não? Né? Quando eu falo para você que o oxigênio pesa 16 U, significa falar para você que o oxigênio pesa o mesmo tanto que essas 16 partes aqui de um átomo de carbono, certo ou não? Beleza? E assim sucessivamente. Tranquilo ou não, gente? De boa? Beleza? Tá, jóia. Aproveitando que eu falei para você sobre unidade de massa atômica, eu já aproveito para falar sobre o quê? A massa atômica de um elemento. Certo? O que é a massa atômica de um elemento? Tá aí, ó. É a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais do elemento, tomando-se como peso as respectivas porcentagens de ocorrência, abundância,
desses isótopos na natureza. Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu preciso que você entenda, massa atômica e número de massa são coisas diferentes, tá? Lá no 9º ano, depois no 1º ano e depois no 3º ano, você reviu número de massa. Como é que a gente calcula o número de massa de um átomo? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, não é isso? Então, através disso, a gente consegue calcular o número de massa de um átomo, certo? Só que átomo é diferente de elemento. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, gente. A partir do momento que você entende que átomo e elemento são coisas diferentes, muita coisa clareia na sua cabeça dentro da química. Então, por exemplo, a água. A água ela é formada por quantos elementos? Por 2, não é? O elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio, certo? Por quantos átomos formam a água? Não são 3? 2 átomos do elemento hidrogênio, 1 átomo do elemento oxigênio, certo? Então, o número de massa é o número de massa do átomo, que é o número de prótons dele, mais o número de nêutrons, beleza? A massa atômica é a massa atômica do elemento. Como assim, pessoal? Quando você pega a tabela periódica, ela é a tabela periódica dos átomos ou ela é a tabela periódica dos elementos? Ela é a tabela periódica dos elementos, certo? Como é que eu posso te provar isso? Por exemplo, vocês já ouviram falar do carbono 14, certo ou não? O carbono 14 ele é usado para essa questão de datação radioativa, esse tipo de coisa, não é? Mas o carbono, vou até voltar no slide aqui anterior. O carbono que eu uso aqui como referência, a massa dele não é 12? Opa, então nós podemos ter o quê? Átomos de um mesmo elemento químico com massas diferentes. Então, por exemplo, existem 3 tipos de carbono. Existe o carbono de massa 12, certo? Existe o carbono de massa 13 e existe o carbono de massa 14, tudo bem? Lá na tabela periódica, tem 3 carbonos ou tem um carbono só? Tem um carbono só, porque lá não é a tabela periódica dos átomos. Lá é a tabela periódica dos elementos, tudo bem? Então lá não tem 3 carbonos, lá só tem 1, certo? Beleza? Só que o que acontece, pessoal? Cada átomo de carbono tem uma massa diferente. Um tem número de massa 12, um tem número de massa 13, outro tem número de massa 14, certo? Lá na tabela periódica, não tem como você colocar as 3 massas. Lá só tem uma massa, certo? Então, a massa que está lá na tabela periódica, você pode ver, toda massa que está lá tem número quebrado, tem número decimal. Por quê? O que eles fazem para colocar a massa lá? Eles fazem a média ponderada das massas dos átomos existentes do elemento. Então, se você olhar lá na tabela periódica, a massa de todo mundo é número quebrado. Por quê? Porque é uma média que é feita, certo? Então, ó, o número de massa de um átomo sempre é um número inteiro, porque é o número de prótons dele mais o número de nêutrons dele, tudo bem? A massa atômica do elemento, como é uma média, sempre vai ser um número o quê? Quebrado. Entendeu? Então, se você for lá na tabela periódica, você vai ver massa atômica do magnésio. Você pode olhar, tá lá, 24,3. Se você olhar a massa atômica do ferro, se você olhar lá, tá 55,8. Certo? Sempre números quebrados, porque a gente tem uma média. Beleza? Então, eu preciso que você entenda. Número de massa é uma coisa. É o número de prótons mais o número de nêutrons presentes no átomo. Ponto. Massa atômica é a massa do elemento. Que a gente vai pegar fazer uma média ponderada das massas de cada átomo desse elemento. Como é que você vai fazer essa média ponderada? Eu vou colocar um exemplo aqui para você ver, tá? Galera, existem 2 tipos de cloro na natureza, ó. Eu coloquei números arredondados aqui, tudo bem? Para ficar mais fácil. Então, existe o cloro de número de massa 35, existe o cloro de número de massa 37, beleza? Você não tem que decorar, gente, quantos átomos tem de cada elemento, não. Esse exercício tem que te passar, tudo bem? Eu estou te falando que tem esses 2 tipos de átomos do elemento químico cloro, tá? De todo o cloro existente, 75% é do cloro
35. E 25% é do cloro, 37, beleza? São valores arredondados aqui que eu estou colocando, beleza? Como é que você vai descobrir a massa atômica do elemento cloro, pessoal? Você vai fazer a média ponderada. Como é que você faz a média ponderada? É lá da matemática. Você pega o número de massa do primeiro átomo, multiplica pela sua porcentagem, mais o número de massa do segundo, vezes a sua porcentagem. Se tivesse um terceiro átomo de cloro, mais o número de massa do terceiro átomo, vezes a sua porcentagem. E assim sucessivamente, certo? Né? Porcento, tudo dividido por quanto? Por 100. Então, olha só, se você olhar aí, massa atômica é igual, ó, tá vendo? A massa do primeiro, que é 35, vezes a sua porcentagem, que é 75, certo? Mais o número de massa do outro, que é 37, vezes a sua porcentagem. Se tivesse um terceiro, mais o número de massa dele, vezes a porcentagem, assim sucessivamente, certo? Sobre 100, por quê? Porque é por cento, beleza? Então, se a gente fizer esse cálculo, massa atômica 35,5U. Quando você faz os cálculos com cloro, você não usa 35,5? É justamente por causa disso aqui, tá vendo? Beleza? Então, é sempre assim que você vai trabalhar essa questão das massas atômicas, tudo bem, galera? Beleza? Importante isso. Pode acontecer dele fazer o contrário. Como assim? O que eu fiz aqui? Eu te passei as porcentagens e te pedi a massa atômica, certo ou não? Ele pode te passar a massa atômica e te pedir o quê? As porcentagens, certo? Então, só para ver se você entende, tá? Vamos supor que ele tivesse passado o 35,5, beleza? E quisesse descobrir aqui, ó, o 75 e o 25, tudo bem? Como eu não saberia, eu diria que aqui tem X% e que aqui tem Y%, certo ou não? Então, ficaria, ó, 35,5, certo? É igual 35 vezes X, não é isso? Mais 37 vezes Y. Todo mundo está acompanhando o que eu estou falando aí ou não? Beleza? Tá. Você não consegue fazer cálculo com duas incógnitas, certo? Mas você sabe que a porcentagem total sempre são quantos por cento? 100, não é? Então, você poderia fazer um sisteminha, não poderia? Colocar lá do lado, x mais y não é igual a 100%? Você poderia isolar o x ou isolar o y, certo ou não? Para fazer a substituição, beleza? Todo mundo entendeu isso que eu falei? Tranquilo? Então, galera, o tipo de exercício de massa atômica sempre é assim. Ou ele vai te passar a porcentagem de cada um e pedir a massa atômica, beleza? Ou ele vai te passar a massa atômica e pedir o quê? A porcentagem de cada um, certo? E é sempre através da média ponderada. Dúvida, gente? Diga. A massa atômica em número sempre vai ser igual a massa molecular. Sim, eu vou mostrar isso para você. Sempre sim. Beleza? Então vamos seguir aí. Galera de casa, qualquer coisa, pode abrir o microfone e escrever aí no bate-papo, tá? Sem problema nenhum. Tá bom? Então tá aí, ó. Mais uma vez para você lembrar, tá? Massa atômica e número de massa são coisas o quê? Diferentes, tá? Beleza. Galera, massa molecular é a massa de quem? O próprio nome está falando, massa da molécula, não é? Gente, da mesma maneira que a gente não consegue enxergar um átomo, a gente também não consegue enxergar uma molécula perfeitamente, tudo bem? Então, por exemplo, a molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Uma molécula de água perfeitamente, com os 2 hidrogênios se ligando ao oxigênio, certo? Com todos os prótons, nêutrons, elétrons existentes, a gente nunca viu. Se a gente não vê, tem como a gente pesar com as unidades tradicionais, pessoal? Não tem jeito. Então, a massa molecular é a massa da molécula, certo? Só que ela tem que ser expressa em qual unidade? Em U, unidade de massa atômica. Beleza? Então tá aí, ó. Massa molecular, massa da molécula, ou do aglomerado iônico, né? Porque quando a gente trabalha com composto iônico, não é molécula, né? É aglomerado iônico, tudo bem? Medida em unidade de massa atômica, que é o U. Faz sentido na sua cabeça? Por que a gente pesa em U, pessoal? Beleza? Porque a gente não enxerga. Como é que a gente vai pegar uma moléculazinha de água e colocar numa balança? Não tem jeito, certo? Ok? Considera a molécula como a soma dos átomos constituintes. Então, isso aqui, gente, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Então, por exemplo, a água. Sempre o exercício tem que te passar
as massas de cada elemento. Você não tem que decorar a massa de ninguém, certo? Agora, é claro, gente, de tanto você fazer exercício, alguns elementos você já sabe de cabeça, né? E é até interessante isso, porque dependendo da prova, por exemplo, no Enem não, porque se precisar, ele já te passa as massas no exercício, né? Mas dependendo do vestibular que você vai fazer, tem tabela periódica, né? E aí, se você não lembrar da massa, tem que ir lá na tabela periódica procurar a massa, você acaba perdendo tempo, certo? Então, pelo menos os principais elementos, esses que a gente usa bastante, né? É interessante você lembrar por causa da questão de ganhar tempo, né? Agora, no Enem, não. No Enem é igual aqui, esse exemplo. Ele passa para você as massas de cada um, tudo bem? Então, no caso da água, pessoal, cada hidrogênio pesa 1 U e cada oxigênio pesa 16 U, né? Então, como é que você calcula a massa da molécula? Você pegar a massa de cada elemento, não é? E multiplicar pela quantidade de átomos dele que tem na molécula. Então, no caso da água, não tem 2 átomos de hidrogênio? Se cada hidrogênio pesa 1, então vai ser o quê? 1 vezes 2, certo? Que vai dar 2. Não tem 1 oxigênio, pessoal? Cada oxigênio pesa 16, não é isso? 16 vezes 1, 16. E a gente soma tudo. Então, qual é a massa da molécula de água? Qual é a massa molecular da água? 18 U. Difícil isso? De jeito nenhum, né, pessoal? A única coisa que você tem que ficar ligado é na questão da unidade. Porque dependendo do vestibular que você vai fazer, ele pode pedir essa questão da unidade, aí você vai ver que você precisa de lembrar muito bem disso, tudo bem? Tá? Letra B. É a molécula de ureia, né? Então, galera, quando tiver parênteses, é igual na matemática. O que você tem dentro do parênteses se multiplica pelo número que está de fora, tudo bem? Então, ó, aí as massas de cada elemento, certo? Tem um carbono, não é? Então, 12 vezes 1, 12. Tem um oxigênio. 16 vezes 1, 16. Quantos N's tem nessa molécula? Ah, tem um N dentro do parênteses, certo? Vezes 2 não dá 2? Então, nós temos 2 N's no total. Então, tem que ser 14 vezes 2, que dá 28, certo? E quantos H's tem no total? Ah, tem 4, né? Porque é o 2 de dentro do parênteses vezes o 2 de fora, não é isso? Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Se nós somarmos tudo, 60. 60 é o quê? U, unidade de massa atômica. Tranquilo, gente? Acho que todo mundo lembra disso bem de boa, né? Só quero que você lembre que quando a gente está trabalhando com molécula, a unidade de medida é qual? U. Por quê? Porque você não enxerga a molécula. Então, não tem como você pegar a molécula e colocar lá na balança, certo? Então, não é nas unidades tradicionais que a gente é acostumado a medir. Beleza? Então, tá jóia. Posso seguir? Pode? Então, tá bom. Só para te mostrar aqui, ó. Por exemplo, a molécula de glicose. C6H12O6, certo? Cada carbono não pesa 12? Vezes 6, mais cada hidrogênio não pesa 1? Vezes 12. Cada oxigênio pesa 16? Vezes 6. 180 U, certo? Então, galera, se eu conseguisse pegar uma molécula de glicose e colocar na balança, para equilibrar a balança, eu teria que ter o quê do outro lado? 180 pedacinhos daquele do átomo de carbono 12, certo ou não? Porque cada pedacinho desse não pesa 1 U, então teria que ser 180 pedacinhos desses, tudo bem? Beleza? Só para você entender a relação, tá joia? Então, esse aqui é a massa da glicose, 180 U. Beleza. Constante de Avogadro, 6,02214 vezes 10 elevado a 23. Você cansou de ver esse número na química, o 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo ou não? Beleza? Essa é a constante de Avogadro, tudo bem? Eu preciso dela para te falar de mol. Gente, tem aluno que a hora que eu falo a palavra mol, chega desespera. Desespera, bate um desespero. Deixa eu te falar um negócio. A partir dessa aula, você não pode ter dúvida mais com mol. Deixa eu te perguntar um negócio. Se eu falar assim para você, eu tenho uma dezena de bolinhas de gude. Você entende? Todo mundo entende? Eu quis dizer o quê? Que eu tenho quantas bolinhas de gude? 10, certo ou não? Tá. Gente, eu fui no supermercado ontem. Eu comprei uma dúzia de ovos. Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu comprei quantos ovos?
12, não foi? Beleza. Gente, ontem eu trouxe aqui para a escola uma centena de folhas de papel. Você entendeu o que eu falei? Eu trouxe o quê? 100 folhas de papel, certo ou não? Tudo bem? Então, você sabe que dezena é uma palavra que representa um número, 10. Você sabe que dúzia é uma palavra que representa um número, que é quanto? 12. Você sabe que centena é uma palavra que representa um número, que é 100. Então, gente, quando fala mol, você não pode ter dúvida. Mol é uma palavra que representa um número. Que número? A constante Avogadro. Então, você não pode ficar desesperado, você não pode se perder quando fala mol. A diferença é o seguinte, quando a gente usa dezena, dúzia, centena, a gente usa para banana, laranja, né? Ovo, papel. Quando a gente usa mol, a gente geralmente usa para quê? Átomo, molécula. Ficou na dúvida? Risca lá a molécula, escreve laranja, que você vai entender. Mol é um número, só que é um número muito grande, mas nada é além de um número. Outra coisa, quando eu falo dezena, eu usei o exemplo da dezena para bolinha de gude. Eu só posso usar para bolinha de gude? Ou eu posso usar dezena para qualquer coisa? Posso usar para qualquer coisa, não posso? Aí eu tenho uma dezena de calças. Aí eu tenho uma dezena de tênis. Aí eu tenho uma dezena de ovos. Beleza? Você entende, não entende? Dezena não serve para qualquer coisa. Dúzia não serve para qualquer coisa. Mol serve para qualquer coisa. Ah, um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de grãos de soja, um mol de grãos de arroz, um mol de pessoas. Eu posso usar mol para qualquer coisa. Então, gente, a hora que tiver mol, associe a um número. Que número? 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro. Certo? Se eu falar para você, eu comprei 2 dúzias de ovos. Você sabe quantos ovos eu comprei? Quantos ovos eu comprei? 24. Porque você sabe que é 2 vezes 12, não é? Ah, eu tenho 2 mol de moléculas. Então, você sabe quantas moléculas eu tenho, não sabe? Porque mol não é 6 vezes 10 é 23. Então, 2 mol é 2 vezes 6 vezes 10 é 23, certo ou não? Beleza, gente? Então, a hora que você vê mol, com quem tem essa dificuldade, a hora que fala mol trava, destrava. Mol é um número, realmente um número grande, mas nada é além do que um número. Beleza? Então, tá aí, ó. O que é mol? É a quantidade de matéria de um sistema que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Quando eu falo entidades, é qualquer coisa. Átomo, molécula, grão de soja, grão de arroz, pessoas e assim por diante, beleza? Tem até uma questão que vai estar na sua lista, que eu sempre ponho, que ele fala, né? A população mundial é estimada em tantos bilhões de pessoas. Qual é esse valor em mol? Você sabe que um mol, né, 6,02 vezes 10 elevado a 23? Acho que na questão tinha 7,2 bilhões de pessoas. 7,2 bilhões. Bilhões na 10 a nona? 7,2 vezes 10 a nona pessoas dá quantos mol? X, você vai fazer uma regra de 3. E eu vou te mostrar isso aqui. Então, você pode usar mol para qualquer coisa, entendeu? Tudo bem? Para fazer a transformação. Só você lembrar que um mol equivale à constante de Avogadro. Beleza? Na hora de você fazer os cálculos, principalmente em vestibular, pessoal, em vez de você usar 6,02, dá para aproximar para 6, não dá? Certo? Você só vai usar assim 6,02 se estiver fazendo uma prova subjetiva. Se estiver fazendo uma prova de canetão, aí você usa 6,02 vezes 10 elevado a 23, tudo bem? Prova de marcar X, usa só 6, que vai dar um valor muito próximo do que está lá para você marcar, tudo bem? Que aí você economiza tempo, você tira vírgula, certo? Fica muito mais fácil de você trabalhar, beleza? Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a essa questão do mol? Não? Então, beleza. Então, tá, João? Como eu falei de mol, eu consigo trabalhar com você a massa molar. O que é a massa molar? É a massa do mol, certo ou não? Então, galera, ó, a massa molar é a massa em gramas de um mol da substância ou da entidade química. Você entende que essa constante de Avogadro é um número imenso? Sim ou não? Galera, 6 vezes 10 elevado a 23 é um número gigantesco, não é?
milhão é 10 à sexta. Bilhão é 10 à nona. Trilhão é 10 a 12. Nós estamos falando de 10 elevado a 23. É um número gigantesco, não é? Então, gente, quando eu tenho 1 mol de uma determinada substância, eu tenho muitas moléculas dessa substância, certo ou não? Tem demais. Então, se eu tiver 1 mol de moléculas de água, quer dizer que eu tenho o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, certo? Eu tenho muita molécula de água agora, você concorda? Agora eu já consigo enxergar. Se eu já consigo enxergar, eu já consigo pegar e colocar numa balança tradicional, certo ou não? Então, galera, a massa molar, que é a massa do mol, ela vai ter o mesmo valor da massa molecular. O que diferencia uma da outra? Só a unidade. Então, a massa molecular, que é a massa da molécula, a molécula eu não enxergo, eu não consigo colocar na balança. Eu vou usar qual unidade de medida? Massa molar é a massa do mol. Mol é muita coisa, não é? Agora eu consigo enxergar. Ou seja, eu já consigo pesar nas unidades de medida tradicionais, certo? Então eu já consigo pesar em gramas. Então, galera, massa molar da água. Se eu voltar lá atrás, ó, a massa da molécula de água não dá 18? A massa molecular e a massa molar, elas têm o mesmo valor, só muda a unidade. Então, galera, a massa molar da água são 18 o quê? Gramas. Você pode pôr gramas ou gramas por mol. Ou seja, cada mol de moléculas de água pesam o quê? 18 gramas, entendeu? Aí a ureia. A gente calculou lá no slide anterior, ó. A gente não calculou que era 60 a massa molecular? A massa molar, então, vai ser o quê? Os mesmos 60. Só que vai ser o quê? 60 gramas. Ou 60 gramas por mol. Ou 60 gramas vezes mol a menos 1. Por que vezes mol a menos 1, pessoal? Tudo que está dividindo, eu posso subir multiplicando com expoente invertido, não posso? Então, tudo, né? Quando não tem expoente, não é a mesma coisa que está elevado a 1. Então, se mol elevado a 1 está dividindo, eu posso colocar ele multiplicando com expoente invertido, vezes mol a menos 1, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Para cada mol de moléculas de glicose, eu tenho quantos gramas? 60 gramas. Beleza, gente? Vocês entenderam por que a massa da molécula é em U e por que a massa do mol de moléculas é em gramas? Todo mundo entendeu essa diferença ou não? É isso que eu preciso que você entenda. Beleza? Joia? Então tá bom. Pegando esses conceitos aqui que eu trouxe para vocês, a gente vai começar a trabalhar amanhã relações entre mol, massa, entidades e volume, ok? E aí eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou fazer alguns exemplos que estão aqui nos slides, tudo bem? E aí, no restante da aula de amanhã, eu já vou colocar para você aqui a lista que eu vou colocar para vocês na plataforma e eu vou conseguir fazer alguns exercícios com vocês aqui em sala amanhã, tudo bem? Dessa parte. Então, amanhã a gente fecha essa primeira parte nossa, tá? Beleza? Aí, com certeza, vai ter a lista para o carnaval, tá? Porque eu termino isso aqui amanhã, a gente já faz alguns exercícios em sala e fica o resto para vocês fazerem em casa, tá bom? Beleza? De boa? Tranquilo? Certeza? Então é isso, galera. Então, valeu. Pessoal de casa, valeu, tá bom? Até amanhã, tá? Beleza.